Lula está de repouso médico na casa dele, aqui na cidade de São Paulo. O presidente eleito passou por uma cirurgia para retirar uma lesão na laringe. Os detalhes ao vivo com a repórter Carla Chaves. Carla, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, tá repousando e vai ter que repousar a voz pelos próximos 15 dias após este procedimento. Ele foi ontem para o Hospital Sírio-Libanês, fez essa retirada da leucoplasia, que falando de maneira mais simples, né, são manchas brancas na prega vocal, no caso dele, na prega vocal esquerda. Essas manchas podem ser causadas por inúmeros fatores, por exemplo, refluxo ou mesmo você usar demais a voz, o que a gente sabe que Lula fez bastante, principalmente ali durante a campanha. Ele tinha identificado esse problema antes de ir para o Egito. Lembra que ele fez um super check-up antes de viajar? Isso tinha sido detectado. O doutor Roberto Calil, que acompanha ele há muito tempo, tinha dito que depois que ele voltasse do compromisso no Egito, eles resolveriam este problema. Agora, problema resolvido, já foi feita uma análise, não é uma lesão pré-tumoral, ou seja, não há risco de ser um novo câncer na laringe. É bom lembrar que ele já teve em 2011 e por agora é repouso. Ele, inclusive, publicou uma nota, no Twitter dizendo que já estava em casa, que estava bem, que passou por esse procedimento, mas que tinha corrido tudo bem. Agora, enquanto ele descansa, o vice dele, Geraldo Alckmin, segue trabalhando, passou o dia tendo reuniões. Inclusive, eu estou na frente de um restaurante onde ele participa de uma reunião daqui a pouco com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. É uma reunião anual que acontece para fazer o balanço do Todos pela Educação, e importante porque é bom lembrar que a Priscila Cruz faz parte também do gabinete de transição na área da educação. Vice-presidente eleito ainda não chegou, mas seguimos aqui acompanhando. Volto com você. Muito obrigado, Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Lula deve ter alguns dias de repouso. Ou será que não, Thaís Arbex? Como é que fica a agenda, ou pelo menos a vontade dele de participar nesse momento de transição, nessa viagem que você mesmo disse, vai ser feita para Brasília? Como vai ser a participação dele nesse momento? Márcio, o que eu tenho de informação é que Lula desembarca aqui em Brasília amanhã à noite e a ideia é que ele, de fato, retome esse trabalho a partir de quarta-feira. E aí, como eu já disse aqui, há muita expectativa de que a chegada de Lula a Brasília defina algumas questões. A gente tem aberto o comitê que trata da defesa. Esse comitê da transição ainda não foi anunciado. O que me disseram é que Lula que deve fazer esse anúncio, ou o próprio Geraldo Alckmin, mas com o aval de Lula. Então, isso deve acontecer. E mais do que isso, esperam que ele tome a frente dessas negociações a respeito da proposta de emenda à Constituição. Então, até agorinha há pouco, com quem eu conversava, agenda mantida em Brasília, desembarca em Brasília amanhã à noite e começa a tocar essa agenda já a partir de quarta-feira. Márcio. Obrigado, Thaís. Nesse processo ainda de transição, com a participação ou não do Lula nesse momento, você tem informações sobre esse último grupo de trabalho que ainda não teve nomes indicados, que é o grupo da defesa. Vamos ter em breve esses nomes? Mas precisamos, né? Você tem muitas indefinições sobre esse tema. O Ministério da Defesa nomeou o secretário-geral para fazer a parte do governo, que é quem precisa fazer esse papel, porque nós estamos falando basicamente de você passar o orçamento, e o orçamento da defesa é muito engessado, então não tem uma dificuldade técnica ali, mas existe uma dificuldade política muito grande. O relato que eu colhi hoje dos generais com os quais eu conversei é de que o presidente Jair Bolsonaro está muito incomodado com essa transição na área da defesa, teria pedido para segurar esse processo enquanto se desenrola toda a confusão do TSE, de códigos-fonte, essas questões que ele continua preocupado. E do lado dos generais, uma necessidade de saber quem Lula quer para ministro da Defesa. E aí os nomes dessa equipe de transição vão nos dar algumas pistas. Eu estava fazendo algumas apurações, que também já apareceram na imprensa, mas aparece o nome do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, que não é
o mais bem visto pelas forças, mas, segundo eles, acabaria montando algum tipo de relacionamento. Aparece o nome do ex-ministro Celso Amorim, que também tem um relacionamento complicado. O nome preferido, no caso dos generais, é do ex-ministro Aldo Rebelo, que sempre teve uma proximidade maior com as Forças Armadas, uma boa interlocução, apesar de ser do PCdoB, né, coisas do Brasil. E aparece também, estou pesquisando aqui, o nome da deputada Perpétua Almeida, que é uma deputada também ligada ao PCdoB, que já trabalhou em várias comissões dessa área, uma deputada que conhece a área, mas é vista com muita reticência pelos generais, que não seria um momento para inovação, né? Quando o Mercadante fala em diversidade, pode ser que ele esteja falando um pouco do nome dela. Agora, existe uma pressa entre os generais de que essa situação se resolva, diante de toda essa instabilidade que a gente acabou de ver no país e que ainda persiste em Mato Grosso, por exemplo. Será que essa semana a gente tem essa definição de nomes, Thaís? Márcio, tenho algumas apurações aqui sobre o que a Raquel estava dizendo. Neste momento, a gente tem que tratar tudo como ala, né? Como supostas negociações. O que eu tenho? Que Celso Amorim, muito provavelmente, vai assumir uma assessoria para assuntos internacionais na presidência da República, vaga que foi de Marco Aurélio Garcia no passado, que há dentro do PT, de uma ala dentro do PT, uma resistência muito grande ao nome de Aldo Rebelo. E, em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, o que eu consegui captar ali é de que, embora seja um nome bastante palatável, há uma sensação dentro das forças de que qualquer nome do Supremo Tribunal Federal não seria bem aceito. Por quê? Porque dentro das forças eles têm algumas preocupações. A principal delas, de que haja revanchismo por tudo que aconteceu nos últimos tempos, principalmente por alguns momentos as forças terem sido envolvidas nesse processo eleitoral, mesmo que elas não queiram, em alguns momentos sendo ativas, às vezes não, mas que tem uma pauta bastante comum ali entre militares da ativa e da reserva, que estão baseados em 4 pontos, basicamente, Márcio, que é a questão de promoções internas. Eles pleiteiam muito que continua como está, a equiparação salarial entre militares da ativa e da reserva, para não mexer nisso, a questão do ensino, para também não se mexer nisso, e a questão da previdência. Então, há uma percepção dentro das forças que hoje o PT não tem, o governo eleito não tem ninguém graduado para conversar com os militares. E essa percepção também é uma percepção interna dentro do partido. Há uma indefinição, por isso que a gente vê uma demora. E aí, quando a gente começa a conversar, acho que um nome que a Raquel não citou, se ela ouviu, acho que imagino que tenha ouvido também, é o do senador Jacques Wagner, que surgiria também como uma pessoa que poderia ocupar esse posto. Márcio. Entre tantas dúvidas e divisões até, a gente vai percebendo como essa transição vai sendo feita. Não apenas a transição, mas a própria discussão do que abriu esse nosso programa, a tal da PEC da transição, a PEC do estouro. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que depende de uma negociação com o Congresso para saber se a PEC vai prever o gasto extra-teto por um período ou se não terá prazo. A deputada disse que, na opinião dela, o Bolsa Família deve ficar fora por tempo indeterminado. Isso vai depender da questão do Congresso Nacional. O meu entendimento é exatamente que não tenha prazo. Se a gente quer tratar de combater a pobreza no país, se a gente quer tirar o povo da miséria, se a gente quer fazer desenvolvimento social, a gente não pode ter soluções momentâneas. Nós temos que ter longo prazo, porque é só assim que nós vamos conseguir resolver um problema que é crônico e histórico no nosso país.